Você agora vai ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Ronaldo Vilela. Ele é pastor presidente do Ministério Evangelístico Salvos para Anunciar, Mesa Church. Pastor Ronaldo também é professor de homilética e oratória. Também é palestrante. Prepare o seu coração para ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Lucas, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Preste atenção, olha quantas autoridades. E Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Amém? Preste atenção nisso. Olha quantas autoridades estavam estabelecidas em Israel e Judá. O Império Romano havia dominado Israel. Eles estavam por todos os lados. Várias autoridades. Várias autoridades. Aqui nós acabamos de ver uma lista de nomes. E o que me chama a atenção está aqui no versículo 2, que diz que, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João. Se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, você vai ver que no Antigo Testamento sempre havia apenas um sumo sacerdote. Havia vários sacerdotes, mas o sumo, ou seja, aquele que estava acima dos outros sacerdotes, aquele que era o único que tinha o direito de entrar no Santo dos Santos, era um. Pastor, por que tinha dois sumos sacerdotes aqui? Porque a corrupção já tinha entrado até mesmo no meio religioso. A corrupção já tinha tomado também o meio dos judeus, até mesmo no templo. Um sacerdote destes era por ordem de Deus. Mas um outro sacerdote desse não é pela ordem de Deus. É porque alguém da política pegou e falou assim: coloca o fulano lá. Acho que você já viu algo assim. Só que Deus, vendo tudo isso, Lucas, como um bom estudioso, médico e historiador, ele faz questão quando ele vai escrever aqui. E ele diz: tio fulano, tio Beltrano, tio o Cicrano, tinha um monte de gente. Tinha até sumo sacerdote, que na verdade eram dois. Mas a palavra de Deus não encontrou nenhum desses tronos, mas encontrou alguém no deserto. Nós estamos num culto de missões e eu quero dizer para você que quando Deus quer fazer a palavra dele chegar na vida de alguém, ele encontra a pessoa ainda que seja no deserto.
João Batista, ele não estava procurando uma cadeira. João Batista não estava procurando fama. João Batista, ele não estava no centro religioso da época, que era Jerusalém. Ele estava no deserto, mas Deus, quando quer encontrar alguém, ele encontra. Seja no deserto como encontrou João Batista, seja como encontrou Gideão malhando trigo, seja como encontrou Davi por detrás das malhadas. Quando Deus quer encontrar alguém, ele encontra. Aleluia! Deus sabe onde encontrar os seus. E eu quero liberar uma palavra sobre alguém que está aqui essa noite e está pensando: eu estou fazendo, mas ninguém está me vendo. Deus está te vendo, Deus está te vendo nesse deserto. Deus está vendo, parece que você está escondido, parece que ninguém sabe de você, ninguém nunca ouviu falar o teu nome, mas Deus tem algo com você. Aleluia! Esse é o começo da história de João Batista. O interessante é que a história dele não termina assim. Ele começa como um desconhecido, até que a palavra de Deus visita ele no deserto. Depois o nome de João Batista está correndo por todo Israel. Todo mundo está ouvindo falar dele. Porque o que ele prega, diz em Mateus capítulo 3, que todas as regiões circunvizinhas vinham até João Batista, para que ele batizasse as pessoas ali no Rio Jordão. Muitas pessoas, multidões de pessoas, até os soldados chegavam ali para que João Batista batizasse eles. Ei, o que você está vivendo hoje talvez não condiz com a promessa que Deus fez com você, mas quando a palavra alcança alguém no deserto, Deus, depois de visitar essa pessoa no oculto, no escondido, depois Deus levanta essa pessoa, não para que o nome dela fosse glorificado, mas para que o nome dele fosse glorificado através do seu nome. Ei, eu quero dizer que Deus vai levantar você. Eu quero dizer que Deus tem um propósito com você. Deus tem uma missão para você, seja no púlpito ou seja fora dele, porque tem muita gente que só está procurando púlpito, mas Deus não tem apenas púlpito. Deus primeiro, ele tem propósito. Com quem Deus tem propósito, Deus usa por onde a pessoa for, seja num consultório, seja num escritório, seja lavando roupa, seja visitando uma amiga. Deus, quando tem um propósito, ele faz. O nome de Jesus vai chegar a todos os lugares, porque você vai levar, você vai levar. Ei, será que tem alguém entendendo que nesta noite eu vim pregar sobre o chamado e Deus não está deixando você escondido para sempre? Deus não vai deixar você escondido para sempre. Deus não vai deixar você escondido para sempre. Quem era o Ronaldo antes de Jesus? Se eu não tivesse entregue a minha vida a Jesus, se eu não tivesse aceitado o que Jesus tem para a minha vida, talvez você nunca ouviria falar de mim. Ou se ouvisse, iria ouvir falando mal de mim. Mas eu resolvi aceitar o chamado de Jesus. Fala para quem está perto de você, aceita o chamado de Jesus. Pastor Ronaldo, a palavra chega no deserto. A palavra chega no deserto, obreiro Eduardo. A palavra chega onde as pessoas pensam que não é possível. 1 Reis 17 diz assim: Elias, e veio Elias de Tisbé. Os estudiosos da Bíblia não sabem onde fica Tisbé. Mas Deus, usando o escritor ali, fez questão de escrever. Coloca aí que Elias veio de Tisbé. Não é uma cidade importante. Não é uma grande cidade. Ninguém sabe onde que é, onde fica. Mas Deus chamou alguém de um lugar desconhecido. Certa vez um homem chamado Natanael, discípulo de Jesus, quando ouviu a primeira vez a falar de Jesus,
O amigo dele veio correndo e disse: achei o Messias! Achei o Messias! O Messias, ele veio de Nazaré. Logo Natanael disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Eu não sei de que região você é. Não sei se você é natural daqui de Jacarezinho, ou se não. Talvez olhem para o seu bairro e não dão nada. Talvez olhem para a sua família e não dão nada. Deus não tem problema com isso. Deus não tem problemas, obreiro Diego, com as nossas condições. Que a gente quer fazer apontamento. A gente quer falar assim, mas falta isso para mim. Às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente já tem, sabia? E Deus já usa aquilo que a gente já tem. Talvez você já ouviu alguém pregando sobre isso. Com Moisés, Deus usou o cajado que ele já tinha. Com Davi, ele usou as pedras que Davi já tinha na funda. Deus usa o que a gente já tem. Hoje Deus falou isso comigo. Acho que vai fazer 3 meses que nós estamos naquela casa, ou uns 3, 4 meses. E nessa casa, lá no fundo tem um pé de limão. E hoje, depois desses 3, 4 meses, que eu resolvi fazer uma limonada. E quando não tinha pé de limão em casa, eu arrumava limão não sei de onde para fazer limonada. Que eu gosto muito. Aí Deus falou para mim assim: veja como você não dá valor. Uma coisa simples Deus falou comigo, porque Deus faz assim. Deus usa coisas simples para falar com verdades espirituais para nós. Agora que você tem limão, você não faz limonada. Quando você não tinha limão na sua casa, você arrumava, você pedia limão, você ia buscar na casa dos irmãos para fazer a limonada. E agora que você tem, você não está utilizando. O que é que Deus colocou na sua mão que você não está utilizando? Qual é o talento que Deus colocou na sua mão e você está desprezando? O que é que Deus colocou em você e que você precisa usar a partir de agora? Sabe essa ideia que eu tive de começar a entrevistar os pastores? Faz tempo que eu tenho essa ideia. Por que não coloquei em prática? Ontem um amigo meu mandou uma foto para mim. Ele assistindo a minha pregação no YouTube. E ele falou assim: eu lembro, alguns anos atrás, quando você disse para mim assim, que você ia colocar suas pregações no YouTube. Eu fiquei pensando, eu fiquei triste com aquilo, porque eu fiquei pensando, por que eu esperei tantos anos? Por que a gente é assim? Por que a gente fica tardando o chamado? Por quê? Porque a gente fica olhando nas nossas condições. Gideão foi assim também, lembra? Deus foi chamar ele, ele falou assim: a minha família é a mais pobre de Manassés. E como se Deus estivesse perguntando de dinheiro para ele. Eu sou o menor da casa do meu pai. E eu estou perguntando alguma coisa a Gideão. E Deus está perguntando hoje para você: estou te perguntando alguma coisa? Só estou te chamando. Só que o Deus que te chama é o Deus que te capacita. O Deus que te chama é o Deus que dá o recurso para você cumprir com o seu chamado. Eu vou repetir: Deus dá o recurso para você cumprir com o seu chamado. Não é para você se perder com o recurso, é para você cumprir com o seu chamado. Deus está levantando pessoas aqui nesta noite para cumprirem com o seu chamado. Não diga mais não ao Senhor. Tem gente aqui que não está dizendo não totalmente. Tem gente aqui que está adiando. E está dizendo sim. Mas sempre também está dizendo: espera, Senhor. E Deus tem pressa na sua vida.
Segundo ponto e último da minha mensagem. João, filho de Esse Zacarias não é o Zacarias, o profeta Zacarias. Esse é o Zacarias, esposo de Isabel, de Lucas capítulo 1. Zacarias não podia ter filho, melhor dizendo, a Bíblia vai dizer que a sua esposa não podia ter filho. E os dois eram avançados em idade. Um dia, Zacarias está no templo, cumprindo o seu turno ou a sua escala como um sacerdote. Zacarias era um sacerdote. Zacarias era um sacerdote. Se ele era um sacerdote, significa que ele era da tribo de Levi. Ele era um levita. Então, como se dava um sacerdote? Zacarias só era sacerdote porque ele era filho de sacerdote. Agora ele vai ter um filho, que é o João. Nasceu João do ventre de Isabel. Então agora o João vai ser o quê? Pela linhagem natural das coisas. Pela linhagem natural era para João ser um, mas Deus quis que ele fosse um profeta. Eu vim falar aqui para pessoas que estão com um jugo tão pesado nas costas. Porque você sabe que pela linhagem natural pesa algo sobre as suas costas. Mas você luta com algo dentro de você. Porque você sabe que Deus te chamou para outra coisa. Tem gente que está aqui, que só está sendo o que está sendo porque está agradando alguém. Ai, pastor, mas parece que eu nasci para isso. Tem coisa que a gente parece que nasceu e não nasceu. Entrevistei um pastor esses dias. Ele disse assim: eu sou contador e administrador. Só fiz a faculdade, trabalhei pouquinhos meses com isso e Deus me chamou para o ministério. Sabe, eu já fui fazer faculdade também e não estou falando isso para que você não faça faculdade. Aqui tem algumas pessoas que têm já formação. E se você quer fazer, faça. Mas o que eu quero dizer para você é que eu fazia porque eu queria agradar alguém. Eu queria fazer a vontade de alguém. A linhagem natural era para eu fazer aquilo. Mas entenda uma coisa, uma pessoa que vive procurando agradar as pessoas, ela desagrada a si mesmo e às vezes até a Deus. Ah, porque eu quero fazer isso, porque eu quero agradar meu pai, eu quero agradar minha mãe. Eu não estou falando para você desonrar o seu pai e desonrar a sua mãe, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa viver o que Deus tem para a sua vida. É o que Deus tem para você. Pela linhagem natural, João Batista era para ser mais um sacerdote. Que jeito que ficava o sacerdote? No templo. Deixa eu cumprir minha escala, deixa eu fazer aqui. Já está tudo escrito lá em Êxodo, no Levítico, o que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer o que está escrito, que é para eu fazer. O pai dele sempre fez isso. Ok. Agora vem ele e diz assim: o menino cresceu no deserto. Esse menino não foi para o templo. Esse menino foi viver um chamado diferente do pai. Ele foi viver o que Deus tinha para ele.
Nessa noite, Deus já está quebrando um jugo pesado, eu repito, sobre gente que estava até hoje agradando alguém e desagradando a Deus. Fazendo algo para poder satisfazer alguém e alguém dizer que bom que você está fazendo isso. Meu filho, eu sempre sonhei que você fizesse isso. Minha filha, eu sempre sonhei que você fizesse isso. Tem gente aqui que está agradando o pastor e não está agradando a Deus. A primeira pessoa que você deve agradar é a Deus. João Batista está entendendo o que Deus está falando. João Batista estava no deserto e não estava no templo. João Batista era profeta e não era sacerdote. Só que quando a palavra vem, ela acha a pessoa ainda que seja no deserto. Sabe por que Deus achou João Batista no deserto e não achou esses outros homens nas cadeiras? Volta o versículo 1 para mim, por favor. Pôncio Pilatos não estava na vontade de Deus. Herodes não estava na vontade de Deus. Filipe não estava na vontade de Deus. Lisânias não estava na vontade de Deus. Versículo 2. Anás não estava na vontade de Deus. Caifás não estava na vontade de Deus. Volta para mim um negócio aí. Volta aí, versículo 1. Pôncio Pilatos. Conforme eu for fazendo aqui, você vai contando para mim. Pôncio Pilatos. Herodes. Filipe. Lisânias. Anás. Caifás, João, número 6, na Bíblia é o número do homem. Número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. 6, vivendo segundo o plano do homem. Não sei se era o Anás, se era o Caifás, que estavam lá mandados pelo homem. Todos eles mandados pelo homem, até que chega o 7º. Por isso que no 6º dia Deus fez o homem, no 7º dia Deus descansou. Número 7 é o número da perfeição, e Deus encontrou o 7º homem. Está na hora hoje de você sair dentro desse parâmetro do 1 ao 6 e você ir para a vontade de Deus. Vai para a vontade de Deus. Ainda que seja no deserto, ainda que seja num lugar que você não gostaria, mas que se for a vontade de Deus, esse é o melhor lugar para a vida do ser humano. O melhor lugar para a vida do ser humano é no centro da vontade de Deus. Tem alguém me entendendo nessa noite? Não importa o lugar. E não importa o que as pessoas querem que você seja. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Não existe nada mais pesado do que você não ser você mesmo. Você já viveu num lugar assim? Ou com alguém assim? Não existe nada mais pesado do que você não poder ser você mesmo, mas você ser alguém que as pessoas querem que você seja. Eu já vivi assim. E na verdade, quando a gente consegue sair disso, acontece uma libertação. Deus nos liberta. E você fala, meu Deus, não acredito que eu estou vivendo assim hoje. Se prepare. Se você quer sair
você quer ter essa liberdade no Senhor, as pessoas sempre vão te chamar para voltar. Sempre vai ter alguém para te convidar e falar: volta, aqui você era mais feliz. Eu preguei algo parecido com isso quarta-feira. Volta, fica aqui. Porque o inimigo, ele trabalha assim na sua vida. Ele fez um círculo, igual aquela brincadeira de criança, e falou: entra aí dentro. E disse: não passe desses limites que eu te dei. Tem gente aqui querendo romper. Tem gente aqui com chamado de Deus. Tem gente aqui que quer cumprir mais e fala: pastor, mas parece que eu estou travado. Você está mesmo. Por quê? Porque o inimigo fez um círculo e disse: não saia daí de dentro, senão eu acabo com você. Senão você não vai ser feliz. Até que você decide romper. Até que você decide dar um passo de fé e dizendo: eu vou viver o que Deus tem para mim. O Senhor está nos chamando hoje. Está dizendo: até quando você vai adiar? Até quando você vai dar uma desculpa? Deus perdoa pecados, mas não perdoa desculpas. Pecados Ele perdoa, mas desculpas não, porque desculpa Ele sabe que é uma mentira. No fundo aquilo é uma mentira, parece uma verdade. Ainda que a pessoa consiga provar, igual o Gideão falou: a minha família é mais pobre. Deus olhou e falou: é verdade que você está dizendo, Gideão, mas para mim não interessa. O que você está dando é uma desculpa, Gideão. O que me chama a atenção em João Batista é que João Batista não tinha desculpa. João Batista era fora do normal. João Batista tinha coragem de vestir a roupa que ninguém vestia. Ele não andava igual todo mundo. Ele não comia o que todo mundo comia. Lembra de alguém assim também, Daniel? Não comia o que todo mundo comia. E a pregação de João Batista era dura. Mesmo assim as pessoas vinham. Porque cada um tem um chamado. Você vai viver aquilo que Deus tem para você. Você vai viver aquilo que Deus tem para você viver. Você não precisa ser igual ao pastor Ronaldo. Você não precisa ser igual a pastora Maria. Você precisa ser a pessoa que Deus te chamou para ser. Tem gente aqui que nunca vai pregar, mas vai ser muito usado por Deus. Você está entendendo? Eu não estou falando que eu estou dizendo que vai ter pessoa aqui que eu não vou deixar pregar. Eu estou dizendo que tem gente que não foi chamada para pregar assim, mas foi chamada para pregar no dia a dia. Foi chamado para orar pelas pessoas. Eu conheço gente que não prega, mas que ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. Mas pregar ela não sabe, ensinar ela não sabe, mas ela sabe orar. Olha o testemunho que veio agora aqui na minha mente. Meu primeiro pastor, a filha dele, quando era criança, na época do telefone fixo, pegou o telefone e discou. Achou que estava ligando para uma irmã da igreja, e ela, como canta, a pastora Maria conhece ela, ela pegou o telefone e quando a pessoa atendeu, ela começou a cantar. Ela era uma criança. E começou a cantar um louvor, começou a cantar um louvor, começou a cantar um louvor. A pessoa começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. Daí ela falou assim: fulana. A pessoa só chorava, só chorava. E ela disse: não, aqui não é a fulana. Aqui é da loja tal. Mas eu precisava ouvir esse louvor hoje. Ela achou que estava ligando para uma irmã da igreja. Algum número ela bateu errado. Mas a pessoa que atendeu lá do outro lado da linha, ouviu aquele louvor e foi evangelizada e tocada por Deus através de uma canção por uma criança que não sabia que estava ligando para aquela pessoa. Sabe o que é isso? É você estar disponível para Deus fazer o que Ele quiser na sua vida.
Tem gente aqui que Deus dá palavra e tem medo de falar para as pessoas. Tem gente aqui que hoje o Senhor quer romper na sua vida. O Senhor está falando, eu estou querendo destravar, tem um leão dentro de você e você está miando igual um gatinho. Está na hora de você trocar esse miado por um rugido. Está na hora de você trocar esse miado por um rugido. Pastora Maria, se uma vez fui pregar na cidade de Pinhalão, e ela quietinha desse jeito no canto dela, o pastor não conhecia ela, e falou assim, sua esposa quer oportunidade? Eu falei, pode dar oportunidade para ela. Pastora Maria pegou o microfone e pá. O irmão falou assim, nossa, quietinha, falou no microfone, mas parece uma leoa. As pessoas podem te achar quietinho, mas quando você abrir a boca, Deus vai falar na sua boca. Pena que não foram todos que creram. Quando eu li na Bíblia assim, em Mateus 10, que quando eu não tiver palavras, o Espírito Santo vai encher minha boca e vai me dar palavras, eu falei, eu acredito. Já teve inúmeras vezes que eu subi no púlpito sem ter uma mensagem. E eu falei assim, Senhor, eu vou deixar o Senhor falar na minha boca. Fala o que o Senhor quer falar esta noite. E hoje eu estou vendo que hoje é uma noite dessa. Que o Senhor está falando o que Ele quer falar. Deus está mostrando para mim aqui dentro das pessoas hoje. Pessoas que já trabalham na obra. Mas Deus está dizendo, tem um leão dentro de você. E você está miando como um gatinho. Deixa romper. Deixa o Espírito Santo fazer. Aleluias. Você vai ser uma bênção por onde você for. Nós somos uma igreja ofensiva, Lucas. Uma igreja que não está miando. Uma igreja que não está acuada. Mas uma igreja que está avançando. Uma igreja que está querendo ganhar as almas. Uma igreja que não está querendo perder ninguém. Uma igreja onde todo mundo prega. Não nos púlpitos, mas uma igreja onde todo mundo ora. Uma igreja onde todo mundo evangeliza. Deixa o fogo que Deus já acendeu dentro de você ficar maior essa noite. João Batista começou a cumprir o ministério dele. Ele era uma criança quando foi para o deserto. E a Bíblia diz que o menino cresceu no deserto. Depois de estar ali no deserto por muito tempo, agora João Batista disparou a pregar a palavra de Deus. Ele pregou contra o Filipe e falou assim, Filipe, o seu irmão Herodes, você tomou a mulher dele e pegou para você. Isso lhe custou a cabeça dele. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O João Batista cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir nessa terra. Eu acho que não existe nada mais angustiante do que uma pessoa terminar a vida dela e falar assim, eu não vivi o que eu era para ter vivido. Imagina você morrer, ou você está prestes a morrer, e você começar a lembrar das profecias, das promessas, e você falar, eu não vivi porque eu não quis viver. Meu Deus, Deus nos livre disso. Que deve ser uma das coisas mais terríveis. Alguém chegar no final da vida e falar sempre eu falei para Deus, para depois, Deus. Agora não, Deus. Não, eu até quero, Senhor, eu acho bonito, eu acho lindo, mas não é para mim. Quando eu me converti, eu pulei de ponta mesmo.
Eu acreditei tanto naquilo que Deus estava falando comigo, que eu fui de cabeça. Falei, é isso, Senhor? Tá bom então. Eu aceito. O pastor me chamava para pregar. Eu nem me achava preparado. Mas o pastor estava me convidando, eu falava assim, eu vou. Tinha dia que o pastor ia para outra cidade e ele falava assim, naquela época, né? Hoje você abre a igreja e dirige o culto. Ou seja, o que dirigia o culto era o responsável por ficar ali cuidando da igreja naquele dia que eu não estava. E eu falava assim, meu Deus, mas não sei nada, tem tantos irmãos que estão aqui primeiro que eu. Mas sempre eu aceitei. Minha esposa sabe, eu não nego uma oportunidade. Sabe por que eu não nego nenhuma oportunidade? Eu não quero que o Senhor diga para mim assim, só não fiz em você porque você não quis. Eu prefiro fazer, ainda que eu pense, eu não estou totalmente preparado. Mas eu sempre pego as oportunidades. Já teve vez das pessoas me convidarem para pregar no mesmo dia. Pastor Ronaldo, o pregador vai faltar. Convidei um pregador aqui na minha igreja, ele não vai poder vir. Sabe, o pastor não podia pregar aqui? Eu vou. Se eu não tenho compromisso, eu vou. Outro dia agora, no final do ano de 2024, me ligaram, era 12:20. E falou assim, Ronaldo, nós precisamos de alguém para dar uma pequena palavra no final da cantata de Natal que vai ter no CAT. Só que não pode ser uma linguagem que você vai estar falando para a igreja, porque lá o público não é a igreja. Eu falei, tá bom, eu vou. Isso era à noite, 12:20. Acabou o culto aqui, na verdade nem esperei acabar, só preguei e saí mais cedo. E cheguei lá e dei uma palavra lá. Eu sempre peguei as oportunidades, porque falei, Senhor, eu não quero atrasar. Teve gente que já falou para mim assim, parece que você quer ajudar a Deus. Não quero ajudar a Deus, eu só quero fazer a minha parte. Porque a parte de Deus eu já sei que Ele faz. A parte de Deus Ele já está fazendo na sua vida. Pergunta para quem está perto de você, a sua parte você está fazendo? Pergunta para ela assim, você está disposto a fazer a partir de hoje a sua parte? Quando eu fiz o curso de básico em teologia, primeira formação que fiz na igreja, a pastora Maria estava grávida da Ana Laura. Eu lembro que ela foi até de rasteirinha, né, porque o pé estava inchado. E eu estou na fila, junto com os outros formandos, na porta da igreja. Isso lá em Cornélio Procópio. Estou na fila, junto com os outros formandos, para a gente, daqui a pouco vão começar a chamar os formandos, e eles vão entrar lá. Daqui a pouco vem um pastor assim, fala assim, chama eu de canto e fala assim, o pastor Jorge, ou seja, o meu pastor da época, o pastor Jorge falou que é para você ser o orador da turma. Eu falei, ele falou assim, ele falou que você dá conta. Eu falei, como que faz? Como que se dá uma mensagem de orador da turma? Ele falou, eu não sei também, nunca fiz isso. Eu falei, então vou sair da fila. Saí da fila, peguei meu celular e coloquei alguns pontos assim. Falei, aqui é o começo, aqui é o fim, e vou falar isso no meio. Ninguém sabia que eu não tinha preparado. Subi,
Primeiro entramos, né? Ninguém sabia. Agora eu quero chamar aqui o Ronaldo Vilela, que vai ser o orador da turma. Subiu, eu lá. Lembro como se fosse hoje. Se eu pudesse falar, que eu falava tudo de novo. E sei que deu tudo certo. Lembro que tinha um pastor ali. Hoje ele é o vice-presidente daquela denominação. E ele, quando eu terminei, ele falou assim, deu um tapa nas minhas costas, falou assim: você vai longe. Que eu nunca perco as oportunidades. Se alguém me chamar para pregar amanhã de manhã, eu vou. Porque eu não quero atrasar o que Deus tem na minha vida. Tem vários João Batistas aqui. Mas tem muitos João Batistas que estão se escondendo. Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus vai te levar por lugares que você ainda não foi. Deus vai te levar a estados desse Brasil que você ainda não pisou. Deus vai colocar você de frente com pessoas que você nunca pensou em sentar, em conversar com essas pessoas, e Deus vai apresentar você a elas. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque o que Deus faz é grande, começa pequeno, mas se torna grande. O que Deus faz começa pequeno, mas se torna grande. Se você quer agendar o pastor Ronaldo Vilela, entre em contato com este número que está aparecendo aqui na tela agora.